Bom dia, a graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, no teu lar, no seio da tua família. É o meu desejo, é a minha oração nesta manhã. Por favor, tome sua Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Um texto muito conhecido, um texto maravilhoso, de Romanos 8, 31 até o 39. Romanos 8, 31. Eu gostaria que você fizesse a leitura juntamente comigo. Como está na tua versão, você pode fazer a leitura junto comigo, por favor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos humilhamos na Tua presença, nos apresentamos como somos, como estamos, e pedimos a Tua graça ao nos derramarmos diante da Tua palavra mais uma vez nesta manhã, pedindo que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, graça, entendimento, que não venhamos a distorcer a Tua palavra, que é santa, que é completa, que é perfeita, que cura, que salva e que liberta. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Nós ministramos domingo passado sobre aquela analogia que Paulo faz da nossa vida com uma maratona, a nossa vida cristã aqui na terra com uma corrida. E aquela palavra me tocou muito. Quando eu digo que o pregador prega não apenas para a assembleia, não apenas para os seus ouvintes, mas o pregador prega primeiramente para ele. Eu digo que os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca. Isso não é uma utopia. Quando o pregador está pregando para você, simultaneamente ele está recebendo aquela palavra para ele. E aquela palavra de domingo passado me tocou profundamente, me levou a passar a semana meditando nela. Eu gostaria, com a sua permissão, de entrar um pouquinho mais nela, como se fosse uma continuação
Evidentemente que é uma outra mensagem, mas ainda fazendo referência a essa analogia tão maravilhosa, tão profunda, que o apóstolo Paulo faz da nossa caminhada aqui na terra com uma corrida, com uma maratona. A diferença de uma maratona para a nossa caminhada aqui na terra é que nas maratonas, nas corridas desse mundo, há um só vencedor. E nessa caminhada nossa cristã, aqui todos nós somos vencedores. Outra diferença entre a maratona do mundo é que lá há um só, cada um por si. E nessa corrida nossa aqui, nosso caminhar cristão aqui na terra, é um por todos e todos por um. Outra diferença entre a maratona do mundo e a nossa caminhada aqui, é que a maratona lá do mundo tem sempre um pedaço mais difícil, tem subidas, tem ladeiras, e aliás é uma semelhança. A nossa caminhada aqui na terra também é cheia de momentos difíceis, de subidas, ladeiras. Isso fala de lutas, de tribulações, de adversidades. E nesses momentos difíceis, é justamente ali, nesses momentos difíceis, em que está, é o momento decisivo, de vencer ou não vencer. Então eu quero pensar um pouco com você nessa manhã, sobre uma pergunta que nunca calou, e uma pergunta que não se cala, não quer se calar. E a pergunta é: por que é que Deus permite seus filhos passarem por esses momentos difíceis durante a caminhada aqui na terra? Por que é que o Deus Pai de amor e de bondade, de misericórdia, permite seus filhos momentos de lutas, de tribulações, de adversidades? Porque o Deus Pai de amor permite nós passarmos por dias difíceis. Em primeiro lugar, Deus permite essas coisas quanto ao tempo e poder. O apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele chama as tribulações que passamos aqui de leves e momentâneas. E ainda em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, quando Paulo chega na Ásia, para pregar o Evangelho de Cristo ali na Ásia, ele diz que enfrentou ali tanta tribulação, que chegou a quase se desesperar da própria vida. E ainda em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 5, quando ele chega na Macedônia, ele diz que nenhum alívio tivemos quando chegamos na Macedônia. Por fora tivemos combates, por dentro tivemos temores, em tudo fomos atribulados. E aí ele conclui dizendo que: mas Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ou seja, ele estava para baixo, ele estava em meio a uma tribulação terrível, e Deus enviou um amigo, Deus enviou Tito para consolá-lo, para confortá-lo. Ou seja, nessa caminhada nossa, aqui na terra, o mais forte ajuda o mais fraco. Não é cada um por si, mas é um por todos e todos por um. Diga graças a Deus. E pensando bem, queridos,
Se até o Senhor Jesus passou por momentos difíceis, por que é que eu não vou passar? Se o Senhor Jesus teve o seu momento de dificuldade, de clamar ao Pai, de pedir ao Pai que o livrasse daquele momento, daquela situação, por que que eu não vou ter também o meu momento difícil? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Amém? Jesus que disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Mas eu quero pensar em algumas razões, são várias, eu escolhi algumas apenas, algumas razões pelas quais o Deus de amor permite seus filhos passarem por momentos de lutas, de tribulações, de adversidades, passar pelo seu dia mal. E toda maratona tem o seu pedaço mais difícil. Agora, por que Deus permite? E Ele sempre permite, e sempre haverá lutas, momentos difíceis, momentos de perigo, de confronto, de adversidades, de tribulações. Em primeiro, como eu disse, quanto ao tempo e ao poder. Será que alguém de nós, será que algum de nós já passou pelo menos um pouquinho do que o apóstolo Paulo passou? E ele está chamando de tudo o que ele passou de leve e momentânea tribulação. Ele enfrentou prisões em Filipos, na Macedônia, em Roma, em Jerusalém, enfrentou prisão em Cesareia, enfrentou prisão em Éfeso, perseguições, traições de amigos, chibatadas, enfrentou acusações, e ele chama tudo isso de leves e momentâneas tribulações. Você estava reclamando de alguma coisa? A segunda razão pela qual Deus, nosso Pai, permite momentos difíceis é que todo pedaço mais difícil da caminhada cristã, toda tribulação, toda luta, toda adversidade, todo dia mal, vai produzir uma coisa chamada profundo relacionamento com Deus. Todo momento difícil que você passar, todo dia mal que você passar, toda luta que você tiver, toda perseguição, toda adversidade, vai produzir em você um profundo relacionamento com Deus, uma profunda experiência espiritual com Deus. O mesmo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, na continuação do texto que eu comecei a ler por você: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! As nossas tribulações aqui, elas vão produzir um eterno peso de glória que não tem comparação. A tribulação leva você a um novo patamar com Deus. A tribulação leva você a uma nova experiência com Deus. A tribulação, a dificuldade, a luta, o dia mal, leva você a uma nova experiência espiritual com Deus. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 119, no verso 71, ele diz assim: foi-me bom ter passado pela tribulação, porque aprendi os decretos de Deus. Você já pensou alguém achar bom passar por lutas,
por dificuldades, por tribulações, alguém achar bom passar pelo dia mal, o salmista diz: foi bom para mim ter passado por lutas, por tribulações, porque aprendi os decretos de Deus, aprendi mais a respeito dos mandamentos de Deus, das leis de Deus. Mas há ainda uma terceira razão pela qual Deus, nosso Pai, permite passarmos por lutas e dificuldades, é que os momentos mais difíceis da nossa caminhada nos levam a ter uma esperança na vida eterna. Olha que interessante, lutas, tribulações, adversidades, levam você a ter uma certeza no futuro eterno, na vida eterna. Ele tira você do meio das lutas, das tribulações e das adversidades. Ele tira você do meio do dia mau e leva você a olhar para o alto, olhar para Deus e se encher de uma certeza, de uma confiança no futuro eterno. Ele diz no verso 18, em seguida ao que eu li para você: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que está diante de nós, tudo são temporais, são coisas temporais. Mas as coisas que nós não conseguimos ver, elas são eternas. Amém. Então, Romanos 8, no verso 18, ele diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que há de vir, a glória que há de ser revelada em nós, não pode ser comparada aos sofrimentos, às lutas daqui, às adversidades aqui, às tribulações que enfrentamos aqui, os dias maus que enfrentamos aqui. Glória a Deus. Paulo está olhando lá na frente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Ou seja, como diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, ou seja, para Deus. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que me guarda, porque é certo que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada, a minha saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Diga: o Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada, a minha saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz, então, que numa quarta razão, o caminho mais difícil produz para nós experiência, para nós ajudarmos os outros. Essa é a quarta razão pela qual, uma das razões pelas quais eu escolhi para compartilhar com você, pelas quais Deus permite passarmos por lutas, tribulações, adversidades, ganharmos experiência, para ajudarmos as outras pessoas. O mais forte ajudando o mais fraco. É sempre assim. Então o mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, para que nós possamos consolar os outros com a mesma consolação que nós recebemos de Deus. Um exemplo, em tese, um casal está vivendo em uma luta constante, em um problema conjugal terrível. Há uma esposa que tem um marido que é ímpio, e esse marido judia da esposa, judia dos filhos, é um mau caráter, adultera, e todo mundo diz para essa esposa: olha, você já está aí 20 anos sofrendo, larga desse cara, abandona logo esse marido. E ela diz: não, eu ainda hei de vê-lo na igreja, louvando a Deus, eu continuo orando por ele. E 20 anos depois de sofrimento, esse marido vem para a igreja, entrega sua vida para Jesus, se torna um servo fiel do Deus Altíssimo, e passa a amar a esposa, a cuidar da esposa e dos filhos. E de repente, essa esposa encontra uma outra amiga na igreja, que está há 2 anos sofrendo com um marido ímpio, e dizendo: eu vou largar desse cara. Ela então diz: vem aqui, senta aqui, eu vou te ajudar. Eu vou dizer o que você tem que fazer, como você deve agir. Eu estou falando estou trazendo uma comparação de um relacionamento conjugal, mas isso se aplica em qualquer área da nossa vida, de consolar o outro com a mesma consolação com que nós recebemos do Deus Altíssimo. Uma pessoa que está numa crise financeira, por exemplo, está desesperada, e aí chega para o irmão e diz: olha, eu estou a ponto de tirar minha vida, não sei mais o que faço, estou numa crise financeira terrível, há mais de ano. E aquele que já passou chama o irmão e diz: olha, eu passei por isso aí por uns 10 anos, eu lutei com crise financeira, senta aqui, eu vou te orientar, eu vou te ajudar, eu vou dizer o que é que você tem que fazer, o que é que Deus vai fazer. Alguém que chega para um irmão que chega para outro irmão e diz: olha, eu tenho um filho problemático, já não aguento mais, já não sei mais o que fazer. E outro diz: olha, eu tenho um filho que estava em uma situação pior do que o seu filho, senta aqui, eu vou te ajudar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Pai de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A mesma consolação que eu recebi de Deus, então eu vou ajudar o meu irmão. Qualquer um que estiver em angústia, em luta, em dificuldades, no seu dia mau. Amém? Sabe por que Deus permite tribulações? Para que você encontre prazer no resultado. Como assim, pastor? Para que eu tenha prazer no resultado? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, verso 3: nos gloriamos nas próprias tribulações, nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
que a perseverança produz experiência e que a experiência produz esperança. Olha quanta coisa boa uma tribulação produz. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz perseverança. E no verso 5 ele diz: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga: o meu Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Então, nem mesmo a tribulação produz confusão, está dizendo a palavra de Deus. Pelo contrário, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa gloriosa! Isso então, a tribulação ensina para nós que as lutas, as dificuldades, as afrontas, os dias maus, ensinam a nós perseverarmos. Ensina você a perseverar no caminho de Deus. Traz para você experiência, traz para você esperança. E ainda, em quinto lugar, as lutas produzem para nós uma coisa chamada fortaleza. Diga: fortaleza. Pastor, o que é fortaleza segundo a Bíblia? Fortaleza, queridos, é uma força interna, é uma coragem interna, é uma resistência. É quando o mal vem, você percebe o mal vindo, você percebe o inimigo te atacando, e você sente uma força interna, você sente uma coragem, você sente uma resistência, e você diz: eu vou lá e vou pegar esse diabo pelo chifre. É uma resistência. O dia mau produz isso em nós. As provações, as lutas vão produzir isso em nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, que Paulo está enfrentando uma tribulação terrível, que ele chama de espinho na carne. E diz a Bíblia que ele ora por 3 vezes, ele clama a Deus por 3 vezes, que o livre desse espinho na carne, dessa tribulação pesada que ele está enfrentando. E Deus diz para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E ele entendeu isso, ele compreendeu o que Deus quis dizer. E ele vai dizer então no verso 10: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo Jesus, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Amém. Você percebe como a maioria de nós tem uma interpretação errônea, tem um modo de ver contrário ao que a Bíblia diz. Quando enfrentamos lutas, enfermidades, tribulações, adversidades, a maioria de nós cristãos temos uma noção contrária da Bíblia. Quando enfrentamos o dia mau, eu estou lendo a Bíblia, só estou citando a Bíblia. Sinto prazer, não sinto desespero. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo Jesus, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Diga: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, quando Deus está nos forjando, Ele está nos fortalecendo.
Grave isso. Quando você sentir Deus forjando você, é porque Ele está te fortalecendo. Em toda essa luta, você não vai sair mais fraco. Em toda luta, em todo dia mal, em toda dificuldade, em toda fraqueza, em toda injúria, você vai sair mais fortalecido em nome de Jesus. Diga: receba, Senhor, em nome de Jesus. Bem, eu vou concluir dizendo que lutas, provações, adversidades, o dia mau, o caminho mais difícil, trazem para nós uma vitória inusitada. Tudo isso traz para nós uma vitória excepcional, extraordinária. Romanos 8, você leu comigo, do 31 ao 39. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu declaro com toda a fé do meu coração que nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Diga: nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura e nem qualquer coisa, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém. Queridos, você não é um simples vencedor, você é mais que vencedor. Amém. Você não é simples vencedor, você é mais que vencedor. Glória a Deus. A vitória é espetacular, a vitória é extraordinária, incomparável, diz a palavra de Deus. Ninguém gosta, evidentemente, que ninguém gosta de passar por lutas, ninguém gosta de aflições. Eu nunca ouvi alguém dizer assim: puxa Deus, que maravilha de dias ruins que eu tenho passado, manda mais, Senhor. Eu nunca vi alguém orar assim. Evidentemente, ninguém gosta, mas é necessário para que você então receba todas essas coisas, para que nada possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nada, absolutamente nada, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não é vencedor simples, você é mais que vencedor em nome de Jesus. Amém. Agora, algo importante, muito importante, eu finalizo com isso. Toda maratona tem a sua parte do trajeto mais fácil, e aqui está o perigo. Grave bem isso. É quando tudo vai bem na nossa vida, nós devemos dobrar a vigilância. Sabe aquela fase do glória a Deus e aleluia, tudo está lindo, tudo está maravilhoso. Nesse momento é um momento de perigo, e precisamos dobrar a vigilância. Ouça bem o que Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 12. Eu tanto sei estar humilhado, como também estar honrado.
Ele aprendeu isso. Eu aprendi, eu tanto sei estar humilhado, como também estar sendo honrado. Eu preciso aprender isso, a ser humilhado e também ser honrado. Ele continua dizendo: de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Queridos, é muito bom eu estar sendo honrado, é maravilhoso quando nós somos honrados. Mas a pergunta é: e quando eu estou sendo humilhado? É muito bom quando eu estou na fartura, mas e quando estou na necessidade? E ele continua dizendo: eu tanto sei estar na abundância como na escassez. É muito bom estar na abundância, mas e no momento da escassez? Então nós precisamos aprender isso, estar como ele está dizendo aqui. Lamentavelmente, queridos, é triste ter que dizer isso, mas tem muitos cristãos que parece que só permanecem firmes na fé, só permanecem na maratona, só permanecem na caminhada, se for debaixo de um chicote de Deus. É lamentável, mas é uma realidade. Há muitos que, quanto mais estão em lutas, quanto mais provações, quanto mais dificuldades, mais oram, mais buscam a Deus, mais jejuam, mais são fiéis a Deus. Nos cultos, na oração, na súplica, no dízimo, na contribuição, na oferta. Mas se Deus der uma molezinha, a pessoa sai fora dos caminhos de Deus. É triste dizer isso, mas tem muitos cristãos assim, que enquanto estão sem condições, estão lutando para ter alguma coisa, estão clamando a Deus, estão firmes, jejuando, e quando Deus abençoa, quando Deus faz a pessoa prosperar, quando Deus dá condições, a pessoa se afasta. É comum, enquanto ela está dependendo de Deus, está clamando a Deus, ela está sendo fiel ali, orando, jejuando, clamando. E quando Deus abençoa, Deus dá todas as condições, Deus faz a pessoa prosperar, ela abandona os caminhos de Deus. Ela esquece o que Deus fez. É lamentável, mas tem muitos cristãos assim pelo mundo afora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Quanto mais Deus me abençoa, mais fiel eu vou ser. Quanto mais Deus me dá, mais eu vou procurar retribuir. Eu vou procurar ser mais fiel a Ele, reconhecendo aquilo que Ele já me deu. Mas acontece o contrário. Deus abençoa e a pessoa, ao invés de se tornar mais crente, ela se torna menos crente. É terrível isso. Por isso, naquele momento que nós estivermos atravessando o pedaço de caminho mais fácil, quando tudo está bem para nós, toda vigilância, todo cuidado é necessário. Estamos no final da caminhada. Até o ímpio está proclamando a volta de Jesus. Estamos no final da maratona, já estamos avistando a linha de chegada. Estamos próximos do fim. Até os incrédulos estão percebendo isso. E
nesse final de caminhada, 3 coisas estão acontecendo. A primeira delas é que muitos estão abandonando a corrida. Muitos saindo fora. Muita apostasia. Por quê? Porque Mateus, capítulo 24, verso 12, a Bíblia diz: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. À medida que vai aumentando a iniquidade, à medida que vai crescendo a malignidade no mundo, o amor de muitos tem se esfriado, está já profetizado em Mateus 24, 12. Muitos saindo fora da caminhada, trocando o caminho de Deus pela pornografia, pelo adultério, por relações sexuais erradas, por ganância, por dinheiro, por riquezas. Está escrito. Em segundo lugar, o que está acontecendo nesse final de caminhada, diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 coisas: espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe o que é doutrina de demônios? É quando usa-se a palavra de Deus para basear o engano. Usa-se a Bíblia, usa-se a própria palavra de Deus para basear o engano. Pega-se a palavra de Deus, deturpa-se a palavra de Deus e cria uma doutrina em cima da palavra de Deus deturpada, distorcida. Queridos, muito cuidado mesmo, por obedecerem a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Espíritos enganadores é aquilo que vem com uma aparência de verdade para enganar, vem com uma bela de uma aparência de verdade para trazer o engano, trazer a mentira. Eu vou citar um exemplo bíblico disso, que isso já existia no tempo do apóstolo Paulo, porque está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no verso 16, quando Paulo e Silas chegam a Filipos, chegam à cidade de Filipos para pregar o evangelho, e eles procuram ali na cidade um lugar de oração. E quando eles encontram um lugar de oração, eles então estão indo para esse lugar de oração. Uma jovem, uma moça começa a segui-los. E ela vai gritando atrás deles assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E eu pergunto para você, o que está de errado nisso? Eles não eram servos do Deus Altíssimo? Sim. Eles não estavam anunciando o caminho da salvação? Sim. Só que ela vai atrás deles, gritando isso por vários dias. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. De maneira que aquilo perturbou Paulo. Ele ficou cheio daquilo, ele ficou indignado com aquilo. Então ele se virou para aquela jovem e repreendeu aquele demônio, dizendo: retira-te dela. E em nome de Jesus, aquele espírito maligno a deixou. E aquela jovem foi liberta. Porque por trás de uma aparente verdade estava um espírito de engano. Espírito de engano, usando a verdade para trazer o engano. Paulo ficou indignado e repreendeu, expulsou aquele espírito maligno que estava naquela jovem. Mas em último lugar, o que está acontecendo nesse final de maratona,
quando já estamos avistando a linha de chegada, nesse final dos tempos, é que muita gente tem estado cansada, desanimada, com muito ativismo, muita gente envolvida em muito ativismo, e muito cansada e muito desanimada da caminhada. Queridos, tomemos cuidado e atenção. Está faltando o primeiro amor para muitos. O que é o primeiro amor? O primeiro amor consiste em servir com alegria, em ter prazer nas coisas de Deus. Nós percebemos muita gente com dificuldade para chegar à igreja. Chegando à igreja com um peso, como se fosse uma... Puxa, consegui chegar. Com dificuldade, com muita luta, mas, simultaneamente, está acontecendo também um grande derramar do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Ao mesmo tempo em que está havendo uma grande apostasia, um grande esfriamento, um grande abandono da caminhada, uma dificuldade, uma luta para conseguir chegar à igreja, ao mesmo tempo está havendo um revestimento do poder do Espírito Santo. Como diz a palavra em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Deus tem chamado muitos à conversão, muitos têm buscado a Deus, muitos têm sido cheios, há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, e eu profetizo nesta manhã sobre a tua vida, que você receberá desse revestimento, dessa unção, desse poder, de maneira que você não precisará mais chamar o pastor, chamar aquela pessoa de muita oração, mas você mesmo estará orando, impondo as mãos sobre enfermos, e eles estarão sendo curados pelo poder de Deus, pelo revestimento do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um poder tão forte, tão sobrenatural, que você vai experimentar, você vai ser usado por Deus, na tua família, na tua casa, você mesmo imporá as suas mãos, você sentirá o poder e a glória de Deus se manifestando, em nome de Jesus. Não saia da caminhada, não abandone a maratona. Nos últimos tempos, no final da maratona, porque o Senhor Jesus disse: não se turbe o teu coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. Se não fosse assim, eu vou-lo diria, mas tem um lugar preparado para você, em nome de Jesus. Amém? A minha palavra para você final é essa: espere um pouco mais, suporte um pouco mais, ore um pouco mais, jejua um pouco mais, clame um pouco mais, e Deus te recompensará, em nome de Jesus. Curve sua fronte, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças pela vida, graças pelos momentos de lutas, de adversidades, de confronto, de humilhações, de perseguições, de injúrias, de falsidade, de traições. Graças, Senhor, pelos dias maus que enfrentamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. O Senhor tem nos mostrado a como superar as lutas, as dificuldades. Obrigado, Pai. Tu dizes
que antes de tudo exorto que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Oh Deus, o mais forte ajudando o mais fraco. Nessa maratona não é um só que é vencedor. Essa maratona não é cada um por si, mas todos por um e um por todos. Agora, portanto, Senhor, trazemos diante de Ti, nesse dia, todos os perdidos deste mundo, cada homem, cada mulher, cada criança, daqui, de outros lugares, os que nós conhecemos e os que nós não conhecemos. Ó Deus, trazemos diante de Ti, Senhor, as autoridades da nossa nação, os reis do mundo inteiro, porque é a ordem do Senhor, que antes de tudo, faço recomendações de que façam súplicas, oração, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade, com toda dignidade. Pai, nós intercedemos pelo governo do Brasil, intercedemos, ó Deus, pelos reis do mundo inteiro, intercedemos pelo rei, Senhor de Israel. Ó Deus, oramos, Senhor, por esse atrito político que está havendo entre Brasil e Israel, por essa crise diplomática. Colocamos, ó Deus, a vida de Benjamin Netanyahu diante do Senhor, a vida de Luiz Inácio diante do Senhor. São reis, governantes, são autoridades, e a ordem do Senhor é para que façamos orações por eles, súplicas por eles. Eu creio, ó Deus, que as palavras ditas por Abraão há 3.800 anos atrás, descritas em Gênesis 12:3, são vivas até o dia de hoje. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus, eu abençoo a Israel. Eu oro por Jerusalém, Senhor, a única cidade na Bíblia com uma ordem de que façamos orações por ela. Por isso nós oramos por Jerusalém, nós abençoamos Jerusalém. Pai, oramos também por essa guerra entre Rússia e Ucrânia, já completando 2 anos, e sem uma perspectiva de fim, ó Deus. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Colocamos, Senhor, cada família do Brasil diante do Senhor, cada família de Ribeirão Preto diante do Senhor, e abençoamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. A Ti tributamos a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Digam amém, digam glória a Deus.